Você está sintonizado no Agenda Econômica da TV Senado. À medida que vão sendo esmiuçados os números das contas públicas e dos níveis de desemprego de países como Grécia, Espanha, Itália, Portugal, França, Irlanda e também do Reino Unido, os analistas econômicos vão se dando conta das reais dimensões da crise econômica europeia, muito maiores do que se imaginava há alguns meses. O que não se sabe ainda e o que se procura medir é até que ponto essa crise atingirá a economia de outros países, como o Brasil, a Rússia, a Índia e a China, que formam os BRICS. Para analisar as repercussões da crise europeia, o Agenda Econômica vai conversar hoje com o professor Newton Marques, da Universidade de Brasília, UNB. Participa da entrevista o jornalista Davi Emerick. Professor, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Obrigado. Eu queria começar com a gente indo um pouco na base dessa crise, né? O que é que forma a base dessa crise que arrastou tantos países na Europa? Bom, inicialmente foi reflexo da crise de 2008. Então, a área do euro, obviamente, foi atingida por conta de que grande parte dos países ou das instituições que estão na Europa compravam os papéis das hipotecas norte-americanas. E é claro que houve a contaminação pelo lado financeiro, depois pelo campo produtivo, o campo real, e com isso deteriorou as finanças desses países. E agora, obviamente, que vem a conta, porque as ações que foram tomadas pelo Estado, que em geral, quando há uma crise, é o Estado que tem que tomar a iniciativa, acaba repercutindo e agora a gente vai vendo as consequências. Agora, o senhor acha que isso houve realmente um excesso do gasto público por parte de alguns países? Olha, essa questão que até eu acho interessante, Elival, a gente colocar que a crise de 2008 foi uma consequência da chamada autorregulamentação dos mercados. Tá certo? Então, essa é uma das grandes críticas, pelo menos todas as vezes que nós falamos em reformas do sistema financeiro, reforma dos sistemas bancários, seja nos Estados Unidos, seja em países da Europa, seja em países emergentes, é sempre colocando a questão de que nós deixamos o mercado se regular. E aí, com o Estado intervindo, aí é claro que o Estado toma uma atitude procíclica, ou seja, ele tem que tomar uma atitude para evitar com que as crises afetem todas as economias. E é claro que se não existe uma situação de finanças públicas adequada, esses países acabam se deteriorando. Agora, evidentemente que a gente não sabe exatamente aonde é que se deu o ponto de partida. Agora, os países que não tinham um ajuste fiscal, ou seja, não tinham finanças públicas ajustadas, é claro que esses sofreram mais. Tá certo? Por conta da ação do Estado. Professor, a Inglaterra não está na zona do euro, né? Quer dizer, está na Comunidade Econômica Europeia, mas não está na zona do euro. E já se falou aí, inclusive, da possibilidade da Alemanha também sair fora da zona do euro. O senhor acha que esse projeto está correndo risco? A Alemanha realmente pode sair desse projeto que teve um impacto mundial muito grande? Isso é o que se coloca. E parece que essa é a única saída, né, que a gente vê. Infelizmente, o que eu digo é porque a ideia de você ter um mercado único era para justamente combater grandes economias. Então, com isso, você não ter barreiras. Então, a globalização efetiva, quando você tem uma região de moeda única, é para permitir com que todos os países se beneficiassem da mobilidade de mão de obra, de capital. Mas é claro que a produtividade desses países membros é que é colocada em xeque. Porque se eles não conseguem ter uma produtividade que possa ser comparado, ele passa a ficar estranho ao ninho. E é claro que agora a Alemanha, por exemplo, que financiou muitos desses países, está pagando a conta, de certa forma. E aí, obviamente, que não vai querer continuar pagando a conta. Então, corre esse risco de ter que se desarrumar essa tão desejada unificação europeia, que a própria Alemanha foi um dos que incentivou, né? Vamos ver um pouco a questão dos países da Europa que estão mais encalacrados com seus problemas nas contas públicas, por favor. A recessão na Espanha, ela é uma recessão profunda. A taxa de desemprego chegou a 20%. Sua dívida pública, em proporção do PIB, é metade da dívida pública grega de 53,2% do PIB. Mas o valor
da dívida espanhola assusta, é $1 trilhão. O déficit público espanhol, em 2009, fechou em 11,2% do PIB. Professor, essas medidas que vêm sendo adotadas na Espanha, como nos demais países, realmente é um dos países que tem mais problema é a Espanha hoje, né? Eu não diria que seria um país que está, mas a Espanha conseguiu ter um crescimento econômico acelerado e conseguiu realmente, para espanto de muitos, né, conseguiu atingir um nível de desenvolvimento espantoso. E é claro que os bancos, por exemplo, espanhóis, curiosamente, não estavam tão expostos à questão da crise, mas a própria economia espanhola vive dessa questão dos negócios. Então, obviamente, que acabou afetando. Muitos brasileiros que foram para a Espanha para procurar justamente tiveram que retornar, porque a primeira coisa que perdia, as primeiras pessoas que perdiam eram justamente os estrangeiros, os imigrantes. Então, evidentemente, é que a Espanha está pagando um preço alto, conforme nós estamos vendo com a taxa de desemprego. Agora, eu acho que também está muito relacionado com todos os países. Então, a Espanha está mais vulnerável, talvez, por conta de que conseguiu um crescimento econômico acelerado e ficou exposto aos comércios de países que estão sofrendo. Então, vamos ver a situação de Portugal? A dívida pública em 2009 em Portugal, ela fechou em 125,9 bilhões de dólares, ou 76,8% do PIB. O PIB português foi de 163,9 bilhões de dólares. Em fevereiro de 2010, a taxa de desemprego em Portugal atingiu 10,3%. O déficit público português foi de 9,4% do PIB em 2009. A situação de Portugal, quer dizer, um país dos mais pobres, né, inclusive antes de aderir à União Europeia, junto com Grécia, né, quer dizer, como é que fica a situação de Portugal? A saída fica mais difícil para esses países? É verdade. Portugal tem um problema sério que você vê que a atividade econômica eles não conseguem. Parece que eles têm no lado o sistema financeiro, o setor de serviços, que eles têm, vamos dizer assim, algumas vantagens comparativas. Mas Portugal não conseguiu se adequar ao que é exigido no caso da área do euro. Então, os investimentos, a atividade econômica não conseguiu decolar conforme se esperava. Então, o que a gente vê hoje em dia em Portugal é que eles dependem muito do governo. O governo, então, teve que se endividar bastante para justamente sustentar, fazer a política do welfare state. Então, isso daí é um problema sério para Portugal, dentro do que está se vendo aí dos demais países, principalmente porque não conseguiu criar emprego e renda se beneficiando da área do euro. Vamos ver a Itália. A Itália detém uma das mais elevadas dívidas públicas do mundo, de 115,8% do PIB em 2009. O déficit público foi de 5,3% do PIB. Um país que vinha muito bem, né, em termos de desenvolvimento, é um país que, inclusive, nos séculos passados era um país muito pobre, né, tanto que mandava imigrantes para o Brasil. E a Itália, vamos dizer assim, entrou no final do século XX, do século XXI, depois da guerra, passou ainda muita dificuldade, mas entrou no século XXI como um país desenvolvido. Né? É mais fácil para a Itália sair dessa crise agora? É verdade, porque eles conseguem se financiar. Porque essa questão de a gente coloca sempre esses índices de dívida pública, quando o país não consegue se financiar, por exemplo, Portugal tem dificuldade, tanto que ficou concentrado na mão dos bancos alemães. Então, aqueles países que não conseguem se financiar, quando tem que fazer os seus ajustes, principalmente os ajustes fiscais, eles têm muito mais dificuldade. Então, existe aqui também a questão política. Então, Portugal, por exemplo, sempre fica aquela contradição que os governos que são chamados governos de esquerda procuram avançar em termos sociais, mas não avançam em setores econômicos. No caso da Itália também existe isso daí, mas a Itália consegue financiar a dívida. Então, por isso é que tem um índice muito elevado de dívida pública, diferentemente da Espanha, de Portugal e Grécia, por exemplo. França. Vamos à França, que está na zona do euro. Depois o Reino Unido, se eu também poderia comentar. Ela fecha 2009 com um déficit público de 7,5% do PIB e uma dívida pública de 77,6%. Como você analisa a França? Bom, se a gente levar em consideração que o Tratado de Maastricht, que era justamente que contemplava determinados índices,
a dívida pública já estava bem além, que é 60% da dívida pública sobre PIB, que era aceitável. Então você vê que aí um déficit público também de torno de 2,5% a 3% do PIB. Então, se a gente tem esses números aí, vê que a França está bem, né, acima. Agora, como depois da crise muitos países tiveram que fazer, se utilizar das políticas fiscais, é claro que isso daí virou um descontrole, que aparentemente poderia se voltar atrás. Mas, evidentemente, que a gente vê que o financiamento da dívida de países como França e Itália são, vamos dizer assim, facilmente financiáveis, enquanto os demais não são. Reino Unido, que não está na zona do euro, embora esteja na Comunidade Econômica Europeia. O déficit atualmente é 170 bilhões de libras, correspondendo a 12,3% do PIB britânico. A dívida pública em 2009 fechou com 68,1% do PIB. O sinal vermelho também já acendeu para o Reino Unido? Mas só que o Reino Unido tem uma grande vantagem, que ele, como não está atrelado, a moeda dele não é o euro, ele pode fazer as políticas macroeconômicas, que é esse que é o grande, vamos dizer assim, a grande saída para a área do euro se tivesse condição de poder fazer políticas cambiais e monetárias dos países, então, de forma, obviamente, coordenada, que é a saída dentro das economias. Infelizmente, os países que estão na área do euro não podem fazer isso, que é o Banco Central Europeu, que é o Banco Central, que tem que fazer isso. Então, o Reino Unido tem vamos dizer assim, essa vantagem em relação aos demais, que ele pode desvalorizar bastante a libra esterlina. Quer dizer, ele tem a favor a política fiscal, a política monetária e a política cambial. Mesmo com esses problemas, ele tem condição de poder fazer a política dele não ficar atrelada a ninguém. A questão, a vitrine dessa crise foi a Grécia, né? Então, a Grécia, a crise financeira global mergulhou a Grécia numa recessão profunda, agravou sua já complicada situação fiscal e o país tem uma enorme dívida pública. Em 2009, era de 273,4 bilhões de dólares, ou 115% do PIB do país, que é de 237,5 bilhões de dólares. O déficit público alcança 13,6% do PIB. O desemprego, que em 2009 foi de 0,4% apenas, deve subir em 2010 para 11,8%. Como é que a Grécia vai conseguir sair desse buraco? E você vê que, curiosamente, os índices não são tão elevados com relação ao desemprego, com relação à Espanha, por exemplo, né? Mas a Grécia sempre teve dificuldade de, toda vez que solicitava o seu ingresso no mercado, na área do euro, tinha dificuldade, porque também é um país semelhante a Portugal. Só que a Portugal ainda tem algumas vantagens que a Grécia não tem. Então, a Grécia acabou também entrando em algumas armadilhas que os bancos, né, internacionais ofereceram, que era justamente uma engenharia financeira que eles chamavam de swaps, que era justamente permitir com que a dívida dele ficasse mascarada e não aparecia nas estatísticas. Então, tentou isso avançar, mas como a crise pegou no contrapé, então ficou evidente. Então, ficou numa situação bem pior, porque você imagina os chamados avanços sociais que eram feitos nesse país e agora vão ter que sofrer um retrocesso. Então, isso daí cria uma desordem social muito grande. E a ingovernabilidade também. Isso. Então, o que a gente imaginava que nós sofríamos no passado, hoje quem está sofrendo são esses países que estão dentro da área do euro. E, curiosamente, deveriam ter criado uma blindagem e ter um tipo de produtividade que seria semelhante àqueles países membros, que é esse que é o grande segredo de você ter um mercado comum. Professor, para quem está nos assistindo, então, o senhor falou em números, tem que tomar cuidado com os índices e tal, porque realmente as coisas ficam meio esquisitas. Por exemplo, a Espanha com um índice de desemprego de 20%. Portugal com índice de emprego de 10,3%. A Grécia estava com índice de emprego no ano passado de 0,4%, está crescendo para 11%. Então, por exemplo, por esse índice, a situação da Grécia seria muito melhor que a situação da Espanha. O Brasil está batendo aí numa taxa de desemprego um pouco acima de 7% e tal. Relação dívida pública e PIB. Então, você pega a Inglaterra, que é um país, tem essa relação de 77%. Logo, a Espanha, que tem só 55%, deveria estar melhor que a Inglaterra. O senhor já explicou, mas explique isso melhor. Ou seja, como é que alguém que está nos assistindo pode entender que um país tem uns números relativamente ótimos e está numa situação pior que outros países que teriam números relativamente a desemprego e relação dívida pública e déficit piores do que países que estão em crise. Como você explicaria isso? Correto. Realmente, para nós economistas essa dificuldade é muito grande quando você quer colocar todos os números na mesa.
porque são incomparáveis. Então, você tem que ver a metodologia que é trabalhada. Então, por exemplo, aqui no Brasil nós consideramos a taxa de desemprego chamado o desemprego aberto. O que é o desemprego aberto? É chegar para o indivíduo e perguntar assim, olha, na semana passada você procurou algum emprego? Aí ele diz assim, procurei. Aí você não encontrou, então ele entra na estatística. Se ele não procurou, ele não entra. Então, só para a tentativa de você ter uma metodologia que seja comparável internacionalmente. Mas alguns países têm dificuldade de ter uma economia chamada formal. Você tem essa chamada economia underground, economia informal. Então, agora, a Espanha que tinha um nível de atividade econômica forte, de repente tem um desemprego de 20%, e ela sofre, obviamente, apesar que o número é muito elevado, mas ela sofre muito mais, porque ela tem que ter, o Estado tem que dar uma proteção para essas pessoas que estão desempregadas. Enquanto que talvez a Grécia, além de ter um número subestimado, aparentemente, também não tem uma estrutura de seguridade social que permita ao cidadão que esteja desempregado ter condição de poder esperar um determinado período para tentar voltar ao mercado de trabalho. Então, quando nós temos percentuais de que 60% da dívida pública sobre PIB é para todos os países, e você tem países acima, tem que ver se essa dívida ela é financiável. Então, aqui no Brasil, por exemplo, todo mundo critica que a dívida aumenta, mas se por acaso nós conseguimos rolar essa dívida, ou seja, financiar essa dívida, então o número em si não é tão necessariamente relevante como é o caso, por exemplo, da Itália, que tem mais do que 100%, aí você diz, então está quebrada a Itália, mas ela consegue se financiar, talvez internamente e externamente, que é importante também o financiamento interno e externo. Então, são essas coisas que dificultam o entendimento dos ouvintes. Os perigos que correm o euro e também o fortalecimento do dólar. No próximo bloco, aguarde.